Bom dia! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta para trazer a quarta parte da lição de Moisés. Isso mesmo, a quarta parte. Já estamos chegando bem pertinho do final da lição de Moisés. Nós teremos agora mais uma, que é a quarta, e depois o Billy Boy vai contar a última parte, certo? Mas para a gente contar essa história, vamos antes cantar aquela musiquinha que vocês já conhecem, que a gente já aprendeu e que canta todas as vezes que vai contar uma história. Vamos lá! Era uma casa amarela, dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma mala, dentro da mala uma Bíblia, dentro da Bíblia uma história que eu vou contar pra vocês, que eu vou contar pra vocês. É isso aí. E para começar a nossa história, eu vou ler aqui para vocês um pequeno resumo da história que a gente contou nas semanas passadas, tá bom? O povo de Israel agora livre estava, a caminho da terra tão sonhada, porém Faraó se arrependeu e foi atrás do povo de Deus, esquecendo-se qual era o Deus que eles serviam. E agora, Moisés, o que vamos fazer? O povo perguntava. Levanta o cajado, estende a tua mão. Era a ordem de Deus. Toca o cajado no mar e o milagre verá. O mar se abriu, o povo passou, mas Faraó, Deus não poupou. Moisés e seu povo pôde ver a glória de Deus. E do outro lado, cantou e dançou. Olha que beleza, gente, essa história. E aí, o povo cantou e dançou e continuou a caminhar pelo deserto. Caminhava, caminhava, caminhava por dias e noites. E aí, eles estavam ficando com muita sede, porque no deserto faz muito sol e muito calor, E eles chegaram numa terra que se chamava Mara. Mara, guarda esse nome. E nessa terra tinha água, mas a água da terra não era boa. Era uma água amarga, uma água ruim para beber. Eles não conseguiam beber, Então, o povo continuava reclamando e perguntando para Moisés: Moisés, nós vamos morrer de sede no deserto, não temos água para beber. Moisés, mais que imediatamente, fez o quê? Foi falar com Deus, foi orar, pedir a Deus um direcionamento. E Deus disse a Moisés: pegue essa madeira, Moisés, toque na água. E Moisés mais uma vez obedeceu às ordens de Deus. O que aconteceu com a água, gente? Ela se tornou uma água límpida e pura. Uma água que dava para beber. E aí o povo se alegrou, bebeu muita água, matou a sua sede e continuou a caminhar. Eles caminharam, caminharam, caminharam exaustivamente até chegar numa nova terra. Agora essa terra se chamava Eli. Nessa terra tinha 12 fontes de água pura, 12, e 70 palmeiras enormes, grandes e bonitas. E aí, lá eles tinham água e sombra, Sombra e água fresca. Só que eles já estavam com muita fome. E aí, mais uma vez, o povo murmurou. Reclamou, reclamou, reclamou. E aí Moisés mais uma vez foi pedir direcionamento a Deus. E Deus disse a Moisés: Moisés, fala para o teu povo que eu vou mandar, eu vou prover um alimento para eles. Logo que você chegar até lá, eu vou mandar carne e pão. E assim Deus fez. Imediatamente começaram a voar sobre eles
codornas. Codornas era um pássaro, e esse pássaro naquela época ele era muito consumido como carne, e o povo se alegrou, comeu essa carne das codornas. No outro dia, logo ao amanhecer, choveu bastante, uma chuvinha bem fina, que se chama orvalho. Quem aí já viu e conheceu o orvalho? Ela fica uma chuvinha tão fininha que fica umas gotinhas nas plantas, né? E aí choveu esse orvalho lá no deserto. Imagina só no deserto tendo orvalho, só coisa de Deus mesmo, não é? E aí essas gotinhas elas se transformaram em sementinhas, e essas sementes eles puderam juntar toda essa semente. Era tanta que dava para fazer uma massa de pão, e eles transformaram essas sementes em pão, e Deus mais uma vez cumpriu a sua palavra. Ele trouxe carne e pão para o seu povo, e eles comeram, mataram a sua fome e se alegraram no Senhor, né? Então, assim, Deus ouve as nossas orações, ouve os nossos pedidos, assim como ele ouvia os pedidos de Moisés e os lamentos do seu povo, não é? Então, assim, o Senhor Deus, ele é muito misericordioso, e é isso que a gente precisa entender. O que o povo fazia? Ao invés de fazer a mesma coisa que Moisés fazia, pedir direcionamento a Deus, eles reclamavam, eles murmuravam, ficavam falando e falando e falando. E Moisés não. Moisés ia para os pés do Senhor e orava, e tinha a resposta, não é? E é assim que nós temos que fazer, gente. Nós temos que ser como Moisés, aprender mais essa lição e termos em nossos corações gratidão. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa lição. Gratidão. Porque gratidão é a chave da coisa, gente. É aquilo que faz acontecer. Entendeu? Quando nós somos gratos e agradecemos a Deus pelo que temos, nós percebemos que o Senhor se alegra, o Senhor nos abençoa. E agora, se a gente só murmura, apesar de que Deus não deixava de abençoar o seu povo, porque eles murmuravam, né? Mas quem buscava a resposta de Deus era sempre Moisés, né? Então a gente precisa aprender essa lição com Moisés, né? Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Nunca deixou de cuidar de mim, nunca deixou de cuidar de você, nunca deixou de cuidar do papai, da mamãe e nem do povo de Israel. Ele nunca deixa de cuidar de nós. Mas nós precisamos ter gratidão, né? Porque a ingratidão é uma coisa que entristece o coração de Deus, tá bom? E é muito importante que a gente tenha isso nas nossas práticas. A oração de gratidão. Lembra quando a gente estudou aquela oração que Deus deixou para nós, o Pai Nosso? Lá, uma das partes dela é uma oração de gratidão. Lembra que a gente falou disso? Pois é, então a oração de gratidão, ela é muito importante. E o que a gente tem que agradecer, tia Cida? Às vezes eu peço uma coisa para Deus e não acontece. Bom, às vezes a gente pede mesmo coisas e não acontece. Mas olha ao seu redor. Olha a sua família, olha a sua vida, olha o papai, olha a mamãe, olha a sua casa, olha os seus brinquedos, olha a sua escola, olha os seus amiguinhos. Tudo isso, olha a sua igreja, olha os seus pastores. Tudo isso é motivo de gratidão, de agradecimento. O menor motivo que a gente tenha, a gente tem que agradecer a Deus. Tá bom, gente? Então, assim, peça a Deus que Ele te dê um coração grato. Esse coração é o coração que alegra a Deus. Lembra quando a gente estudou sobre o coração sujo e o coração limpo? O coração limpo, ele tinha como exemplo o coração grato, né? Então, esse é o coração que alegra a Deus, tá? Então, vamos pedir a Deus sempre que tenhamos um coração grato. Não esquece que Deus sempre cuida de nós e que nós estamos a caminho de cumprir
a sua vontade nas nossas vidas, mas para cumprirmos a sua vontade nas nossas vidas, nós temos que ser obedientes e gratos, tá bom? Vamos aí então chamar a mamãe, o papai, os irmãos, todo mundo que está aí ao seu redor, e vamos abaixar as cabeças, fechar os olhos e fazer uma oração para que nós tenhamos um coração grato, tá bom? Vamos lá? Papai do céu, nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, pelo papai, pela mamãe, pelos nossos irmãos, pelos nossos amiguinhos, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos professores. Nós te agradecemos também, Senhor, porque o Senhor provê nas nossas vidas. Todos os dias nós temos o que comer, o que beber, o que vestir. Cuidar de nós, Senhor, é um ponto forte de Ti. E nós sabemos, ó Deus, que Tu cuida das nossas vidas. E nós sabemos que Tu cuida de nós todos os dias. Dai-nos um coração grato, Senhor, para que nós possamos alegrar o Teu coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém! E aí, gente, para fechar a nossa lição, lá em Mateus 6,33, nós temos o versículo para estudar essa semana, junto com o papai e com a mamãe, que diz assim, repete comigo aí vocês: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso mesmo. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus 3,33, vocês podem encontrar lá na Bíblia. Peçam para a mamãe e para o papai estudar com vocês esse versículo, tá bom? Um beijo. Acabou a história, acabou a contação. Um beijinho, minha gente. Guarde no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.